Privet, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um Podkovski. Eu sou o Guilherme. Salve, salve, aqui é o Catela. Aqui é o Vinícius. Que é o Gabriel. E hoje, para os mais saudosistas do podcast, aqueles que estão aqui há muito tempo escutando a gente, temos um convidado especial. Por favor, se introduz aí. Beleza, pessoal, eu sou o Sendret, né, que participava dos primeiros podcasts. Eu só tenho uma coisa pra falar. Isaac Asimov é o motivo de não estarmos num futuro pós-apocalíptico distópico. Ou não, né? Porque acho que a gente tá, na real. Aí vai A depender gente do ponto tá? de vista que você enxerga o mundo. Eu acho que a gente tá, cara. Cara, tá bem longe de ser o Futuro podemos pós-apocalíptico. Distópico? Que Eu é? acho que tá. Ó o niilista aí. Ó o Rick and Morty aí. O cara já fez uma vibe ruim, né? Nilista. O cara Ó pegou o estilo niilista aí. russo, ele o bagulho triste. Ah, mas esse Que aqui é o já negócio pegou legal, velho. inspiração Não, já. Isaac Já Asimov pegou é inspiração bem já. triste às vezes. E a mano, vamos só falar aí, mano. Então, sem delongas, né, estamos aqui com o episódio 21 do Podkovski e a gente basicamente convida, né, todos vocês a embarcarem na tripulação aqui numa viagem de ficção científica. Isso, Vinícius. Aí embarcar no nosso pequeno Sputnik aqui pra gente explorar os confins da ficção científica russa. Quem quer dar E o vão primeiro muito além da Rússia. pisar na lua aí? Muito a além da ficção Rússia. científica engloba o mundo inteiro, né? Mas existem sempre aqueles que se destacam, né? Sim, sim. Então, eu acho que é importante falar o que é ficção científica, né? Quer assim introduzir isso aí, Catela? Então, aqui o que é o gênero de ficção científica? O que é ficção científica? No inglês, conhecido como sci-fi, né? Ele é um gênero especulativo, ou seja, ele vai tentar prever alguma coisa. E normalmente ele vai lidar com conceitos do futuro, em relação ao que pode acontecer em relação à humanidade, ou então alguma sociedade, ou coisa do tipo. Muitos desses exemplos de filmes são esses de viagem espacial, conquista de planetas, exploração de outros planetas. Ou Star então Wars, esses Star Trek, Star Wars, essas cenários São os mais famosos, também são os mais famosos entram esses. nessa coisa do ficção científica. É muito diferente da fantasia, onde você coloca muito um negócio de magia. A ficção científica não tem isso. Ela tem uma especulação de como pode ser o futuro. Ele tenta lidar com uma provável verdade. A gente não sabe se vai ser ou não. É só lá no futuro que a gente vai saber. É muito diferente da fantasia que você mistura muito. Essa coisa do que você falou, Catela, é realmente, cara, essa parte da ficção científica de lidar com a ciência de uma forma um pouco ficcional, né, no próprio nome, mas a ficção científica, como a gente vê hoje, com heróis cientistas, por assim dizer, ela nasceu, na verdade, no século XX. A ficção científica que a gente tinha antes, século XIX, era Júlio Verne, H.G. Wells, que era tipo uns caras que faziam... O que era ficção científica? Eram uns aventureiros que iam ao centro da Terra, que... por exemplo, o livro 20 mil léguas submarinas. Esses caras, eles eram aventureiros, não eram cientistas mesmo, entendeu? A ficção científica que a gente conhece hoje, ela mudou muito conforme passou os anos, né? Como o Pedro citou aí, eu acho que o exemplo mais fácil de a gente pensar nisso seria você pegar o livro que conta a Viagem ao Centro da Terra, que retrata assim de uma forma científica, mas também uma forma fabulosa, assim, pode-se dizer. E a gente comparar com alguma coisa bem moderna, por exemplo, ficção científica hoje em dia, quando a gente pensa em algo direcionado ao espaço, alguma coisa Cyberpunk tipo 2077. Star Wars. Vou colocar aqui um gênero de ficção científica atual muito bom. Acho que Dark trata disso, não trata? Ficção científica, viagem no tempo. Não sei, cara. Eu acho que ficção científica hoje em dia, pelo menos a nossa visão, é um futuro bem distópico, como eu disse agora, Cyberpunk 2077, sabe? Tipo, uma coisa louca, tá ligado? Eu acho que Cyberpunk, na verdade, normalmente é mais fantasioso, né? Do que, por exemplo, Interestelar. Interestelar é uma ficção científica, bem ficção científica mesmo, mas se bem que Star Wars é uma ficção científica também, então, né? Não sei se fantasia entraria. Eu tava pensando aqui, mano. A primeira ficção científica que existiu, mano, foi aqueles alienígenas do passado do History, mano. Que lá era ficção científica sério? raiz, Não mano. foi isso, não. Essa foi a primeira. Cara, Como o assim? ET
3.000 anos lá fazendo a Stonehenge, mano. Ficção científica, cara. Nas pedras. Ah, tá. Caraca, é verdade, mano. Esse Aquelas papo teorias foi daquele isso, cara, mano. aquele cara do cabelão do History, que Eu tem o tô, cabelão todo louco. mano, eu tô falando século XVIII, o Gabriel tá antes de Cristo. Sabe? Tipo, o cara já tá muito avançado. Então, O bichão como foi que lá chama longe. o cientista, o Ty Grayson lá? Esqueci o primeiro nome dele. Que fazia aquela série pra a History Channel. Ah, mano, não Bom. sei, velho. Eu não assisti antes desse negócio, não. Nossa, a gente assistiu na escola que tem até o panteão lá dos eventos Ah, tá, apocalípticos lá. Cosmos. Ah, O tá, É o Cosmos. Neil deGrasse Cosmos. Tyson. Neil deGrasse Tyson. Ah, Neil tá. deGrasse Tyson, yeah. É isso. Nossa. Mas isso aí não é ficção científica, isso é ciência mesmo. É sim. Tipo, Não, É faz sentido. porque quando você deGrasse trata de Tyson. eventos que, se vocês têm uma noção de que acontece, já não é ficção científica. Você tem que especular, você tem que tentar adivinhar o que vai acontecer, sabendo se vai ou não. mas Cara, Tratar de possibilidades. Cara, é aí que Interstellar é muito bom. Que Interstellar é uma ficção científica, mas é quase verdade. sim. Não, e é um dos melhores filmes que tem. E eu acho que esse processo de tornar a ficção científica cada vez mais real começou realmente no século XX, sabe? Com Mais o cara que a crível. gente vai falar agora, Isaac Asimov, que é um dos 3 grandes caras do século XX, sabe? Que da ficção científica, que nasceu na Rússia. Esse cara, ele começou a pensar na ficção científica não como uma coisa mais de caras heróis, mas como cientistas mesmo, trabalhando. A ficção científica, ela começou a virar uma coisa divertida para um cara que era engenheiro, um cara que era cientista, ele olhar e falar, caraca, olha como talvez a nossa sociedade possa chegar nisso. Era dentro dos conformes que aquela sociedade naquela época, pelo menos, pensava que seria possível. Entendeu? Então aí ele fez várias obras, tipo Fundação, Eu, Robô. O conceito de robô foi o Isaac Asimov que meio que desenvolveu, Moldou de certa forma, isso sabe? daí. Ele moldou isso, sabe? Com um monte de contos que ele tinha, o Isaac Asimov, ele tem 500 livros, sabe? Tipo, muito livro. O cara escreveu muito durante a vida. E o interessante dele é que ele adaptou muitos elementos que os cientistas já propuseram e ele trouxe isso de uma forma que faz a gente comprar essa ideia. Ciência já é eu me imaginaram como poderia ser. Um exemplo assim que me vem à mente é aqueles elevadores gigantes que conectam a Terra com por exemplo, uma base espacial, assim. Tem um nome provavelmente disso. É e, tipo, elevador espacial mesmo, cara. Não tem isso no Halo? bem literal. Hã? Não, Nossa, tem o sim, Halo muita é um coisa. Não Halo, cara. exatamente, mas O Halo Eu acho é que em diferente. Duna tem isso. Eu acho que em Duna tem isso. Ah, se eu não eu me tinha engano. visto alguma coisa dessas. Mas o nome disso aí é Isso elevador aí tem vários espacial filmes, mesmo. em jogos também. Então tem vários elementos que eles adaptaram. Isso, o cara era demais. O que eu acho que é louco do Asimov é que ele não era só um cara que, tipo, ele era mais um pensador do que um escritor, na minha opinião, sabe? Ele Tipo, não era só um louco. ele pensava muito nas coisas que ele escrevia. Normalmente os contos que ele fazia, que eram muitos, tinha uma história por trás, um pensamento por trás, sabe? E, velho, ele fazia normalmente as histórias dele, né, pelos contos dele, até, mano, basicamente todos. Eles não escrevia muito lugar, não escrevia muito como era. Ele normalmente fazia os diálogos. O importante do Asimov era o diálogo, entendeu? Era as pessoas conversarem, as pessoas darem uma coisa para as outras pensarem. Então, não era muita ação, mas era, sim, o pensamento por aquilo traz, sabe? E é nisso que se baseia a ficção científica de hoje em dia. Eu tinha falado de descrever cientistas como personagens dessa parada. Eu lembrei do Lovecraft, cara. Que Sim, Lovecraft é da não, mesma época que esse cara. não é ficção científica, é mais horror mesmo, mas tem essa mesma vibe aí. E você fala de Lovecraft, o Lovecraft ele cresceu em revista Pulp, né? Ele começou a escrever nessas grandes revistas. O Asimov também, assim como os outros caras, eles começaram ficção científica, até histórias de terror, começaram nessas revistas que eram meio que obras de fantasia sem valor literário, mas que com o tempo começaram a ganhar muito valor, porque eles viram que tinha muito potencial. Aí a obra de terror, aí vem até a ficção científica que a gente tá falando agora. muito escritor começou Tipo, assim, o né? próprio Alien é um ótimo exemplo disso. Explorar o terror com o medo do espaço. Predador também. Alien vs Predador também. Nossa, Alien é uma mistura mesmo, né? Parando pra pensar agora. Sim, não, entra muito da questão ficção científica e fantasia, você tem que tentar achar o limiar entre elas. O Alien realmente mistura bastante coisa e transforma num universo e numa história muito interessante, né? Tanto que tem um monte de adaptação, jogo, filme, e tem umas muito Ainda boas. junto com o Predador, né? Nossa.
Não, mas Útil não, com Alien agradável. vs Predador é da hora. Ou o desútil com desagradável, sei lá. Tá, mas Melhor. falando de Rússia, o que a gente tem pra falar? Então, mas o que eu acho que a ficção científica pra Rússia, o grande marco foi o Isaac Asimov, além do Kardashev, que não é uma ficção científica, é mais uma ciência mesmo, sabe? Tipo, que é um... É uma ciência que foi proposta por esse cientista, né? Que ele bolou uma escala que, tipo, é uma escala que vai medir a civilização com base na evolução dela e como ela consegue aproveitar todos os elementos que tem disponível para ele. O criador foi o Nikolai Kardashev, só pra... Esse cara aí, Kardashev. ele é mais um pouco depois, sabe? Ele é meio que... Esse cara é bem da época da corrida espacial. E corrida espacial, ele alavancou todas as coisas de ficção científica, alavancou tudo que era relacionado ao espaço mesmo. Porque, cara, O que você era assistiu, visto por antes como exemplo... uma Ó, brincadeira um bom não precisa exemplo. ser levado a sério. Um bom exemplo. Vocês assistiram Toy Story? Sim. Primeiro Uhum. filme. O que Sim, acontece sim. com o Woody? O cara esquece ele, por causa que o Buzz Lightyear é um patrulheiro espacial super mais foda do que um, sabe, um cowboy. A moda cowboy. na época era isso, entendeu? Estava no mainstream da época. espaço. Então, isso ficou muito famoso. Os caras começaram a ganhar bastante dinheiro em cima disso, de ficção científica, entendeu? Nikolai Kardashev, ele só por elaborar isso, o cara já ficou bem famoso, sabe? Elaborar uma espécie de teoria, assim, de como funcionaria a energia consumida, né? Só complementando isso, nos filmes das décadas dos anos 80, 70, por aí, eles adoravam explorar isso. E os invasores, assim, de outros espaços, e isso era, tipo, fortemente abordado. Isso graças à corrida ali pra ver essa disputa pelo espaço, quem atingia ou pisar na Lua primeiro. A Guerra Fria marcou muito essa questão, e isso é muito presente na cultura do momento, literatura, nos filmes. Eu acho que esse momento Estados Unidos versus Rússia deu além de... Não, obviamente muita coisa ruim saiu desse conflito, né? Mas, mano, uma coisa muito boa que eu acho é que o ser humano, ele parou de olhar pro que tava na Terra e começou a olhar pra cima, pro espaço, sabe? Tipo, todo mundo, não só os cientistas, mas, tipo, todo mundo começou a tentar olhar isso de certa forma, entendeu? E, Posso cara, ter uma comparação? Aham. Não, deve. Nesse tempo, obrigado. Nesse tempo, nunca havia sido investido tanto dinheiro em corrida espacial, isso é óbvio, mas eu quero só dar uma comparação. Que antes era muito pouco o que eles olhavam pra cima, que eram muitos conflitos aqui na Terra, então, tipo, eles não tinham interesse ainda. E nesse tempo foi um período de, sei lá, arredondar o que, 20 anos por aí, que mais teve investimento no espaço. Depois que eles alcançaram a Lua, isso parou novamente, foi freando. Só que agora tá começando a reiniciar esse ciclo, só que com o objetivo de chegar em Marte. Só que o dinheiro que é gasto hoje em dia é o triplo do que é o dobro do que era gasto antigamente, por conta que hoje os recursos são mais fáceis para as empresas como SpaceX, a Blue Origin do careca da Van, não da Van, mentira. Careca da da... Van, é o Jeff Bezos da Amazon. Eu sei, eu falei brincando. Careca da Van. Careca da Van. Careca da Van. Falei brincando. É o humor do podcast. Mas, O- mano, Hoje em dia você pode dizer que A existem mais NASA- recursos disponíveis para poder. Você tem mais conhecimento científico acerca do espaço, mais desenvolvimento tecnológico. Foto do buraco negro. Foto Buraco Negro é um grande exemplo. Perdão, eu falei Blue Origin, Blue Origin, perdão, só confundi. O que é Blue Você- Origin? É a empresa espacial? Não, é a empresa do careca da Amazon. O Jeff Bezos, Careca ele da Amazon. tem Mano, é a careca própria. da Amazon, mano. É isso, mano. É o que careca não, da Bezos. não. Bezos. Careca da locadora de AZ. Não vamos falar, não vamos dar copyright pra esses caras. É locadora Chegou vermelha, do outro locadora lado da azul. conversa. É Mas ele, dessas SpaceX, empresas a tem NASA. a Só Planetary retratando, Resources hoje também. o dinheiro é gasto é muito mais, então os resultados podem ser muito maiores do que a gente já sonhou. Pode continuar aí, Vini. Ah não, só citei que também tem a Planetary Resources dessas empresas que estavam citando, né? Acho que é uma das outras grandes. Uhum. Porque, tipo, você falou, né, que o gasto hoje em dia é muito maior, mas as possibilidades hoje em dia estão muito maiores, tanto para Sim. uma parte muito mais Por isso voltada a até comercialização e ocupação, né, de outros astros. Então, tipo, isso teve um incentivo muito grande. Ainda mais recentemente, né, que mudou algumas leis, algumas coisas assim que acabou deixando mais interessante para a maioria das Com empresas. certeza.
O terraformação, que eu acho mais impressionante, recursos. Vinícius, tipo, o que o Vinícius tá falando é que, tipo, a gente tá olhando meio que essa parada de ir pra outros planetas, né? Mas agora, não é só ir pra Lua. Tipo, a gente tá meio que vendo Não ficção é. científica acontecer, de certa forma. Tipo, colonizar outros planetas, tá ligado? Isso é louco, entendeu? Os Marte é o cara- primeiro objetivo, né? Que Marte é o É. mais próximo, é um planeta que os vários indícios de você ter água congelada, começar a achar as moléculas, você começa a perceber que ali já teve os indícios da vida, né? Então isso está avançando cada vez mais, e isso pode, tipo, avançar a própria ficção científica de um jeito muito grande. Só que pensar em Marte, tipo, já entrando aqui um pouco na literatura, não é muito antigo, não. Ali em 23 o Tolstói já fez alguma coisa falando de ficção científica já. Uhum. Tolstói, que é um Não, grande escritor russo, muitos aí conhecem, né? Ele foi a Elita, que virou até filme. Foi o primeiro filme de ficção científica do mundo. Primeiro. Ele fala de Elita? 2 habitantes da Terra que vão pra Marte, encontram uma cidade destruída e uma biblioteca preservada. Aí você começa a ver ali, né, a ficção científica entrando já. Interessante. Legal. Mas só pra complementar aquilo que o Pedro falou, que eu não expliquei ainda, o que seria a escala de Kardashev? Alguém quer falar mais alguma É coisa? isso mesmo, a antes gente tem que disso? falar da escala de Kardashev. A gente foi pra outro lugar, Né? né, cara? A gente tá. A gente já É, chegou muita em coisa. Marte, plantar Então a gente- batata É, em um tema Marte, né? que Tipo, se perde perdido no muito. espaço. Vamos voltar à corrida espacial, o Kardashev começando a criar essa teoria, falei. Vai, Certo. fala aí. A teoria foi desenvolvida mais ou menos por volta de 1963, 2 por aí. E nela, o Nikolai, ele propõe que a civilização da humanidade, né, pode ser dividida em alguns tipos. E esses tipos, eles mudam dependendo do quão a gente tem poder sobre tudo que tem à nossa disposição. Tipo, o tipo 1 seria uma civilização que ela é capaz de aproveitar toda a energia do planeta dela, tudo. Seja aproveitar da... A gente, pra você ter ideia, a gente não é um tipo 1 ainda, a gente tá abaixo disso, mas a gente é quase um tipo 1. A gente Tipo, aproveitar até conseguiu o adaptar núcleo do tudo. planeta, né? Um negócio assim. Eu acho que tipo, até o Literalmente, núcleo. tudo. Aproveitar A gente tá mais. Que eu me as lembro, a ondas, gente os tá, ares, tipo, de tudo. acordo com os estudiosos, a gente tá mais ou menos em 0.8. Sim, 0.8? mais preciso ainda. É 0.87, eu não sei, é por aí. É coisa assim, coisa desse tipo. Se Ainda não Uhum. chegamos Tamo nesse. longe Se ainda. pesquisar mais a fundo, você consegue ver o que falta. É que eu não lembro agora qual tipo de energia, assim, especificamente, a gente não dominou Não, ainda. a parada do tipo de energia, pelo menos o que ele calcula, ele usa uma escala logarítmica, que eu não sei direito como é que funciona. Mas, tipo assim, ele usa dessa escala logarítmica pra tentar calcular mais ou menos quanta energia você precisaria consumir pra ter toda a energia do planeta, entendeu? Mas e aí ele vai para o segundo tipo, né? Tem vários tipos de sociedade. Conseguir aproveitar a própria energia da rotação da Terra. Conseguir usar tudo, literalmente, que tem à nossa disposição. Depois, Esse é o tipo 1, você né? fala... E depois você fala assim, não, mas tipo 2 deve ter o quê? Deve ser um salto pequeno. Mas não é bem assim, já vai aproximando bastante. Em resumido, é você conseguir aproveitar toda a energia de uma estrela. Então, tipo, mais energia do que qualquer um já sonhou. Porque se a gente, com a energia que a gente tem aqui na Terra, que é muito pouca comparada à energia que uma estrela produz, isso é coisa pra abastecer o sistema solar inteiro. O tipo 3, já pulando, a gente conseguiu adaptar toda a energia de uma galáxia. Isso aí já é Então- bastante. Tipo, isso aí já é o máximo. Não, né? pouca coisa. Deve ter o quê? Umas 4 estrelas na galáxia? Umas 2? Sarcasmo, tá, gente? Então, mas isso aí que o Guilherme tá falando, isso aí é meio que, tipo, no que seria plausível, sabe? Tipo, isso aí ainda é plausível, tipo, estrela, galáxia. Então ainda chega é no plausível. 4. Só que, tipo, esse aí foi o que o Kardashev inventou, sabe? O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. E aí depois vem meio que uns compendiums que a galera uns caras começaram a colocar em cima, sabe? Tipo, começaram a trabalhar nesse conceito do Kardashev e aí começaram a colocar mais tipos, pelo que eu entendi, né? Sim. O tipo 4, você ainda consegue imaginar onde isso vai parar. Que seja depois que você conseguiu da galáxia, é conseguir usar toda a energia do universo. Só que algumas pessoas ainda acreditam no tipo 5, que seria basicamente você ter Multiverso? toda a influência sobre o tempo. Você conseguir tempo. manipular o tempo. Você ter poder sobre tudo. Sabe, E eu pouca não sei coisa, se né, tem um tipo rapaziada? Pouca 6. coisa. Não, Coisa. Nada demais, Fica de Deus. tranquilo. O Catella falou de multiverso e realmente existe um dos caras que pesquisou também tem um tipo que é meio que dominar a energia do multiverso. Só que isso teorizando que existiria multiversos.
entendeu? Não se sabe se existe. Isso aí é um pouco mais de ficção mesmo, sabe? Do que o Kardashev Sim. estava propondo. E aí... Só eu posso complementar uma coisa? Fala Que eu acabei de ver aqui o que falta pra gente. Pra gente sair do tipo 0, né? Como a gente é auto-intitulado, na escala, falta a gente aprender a controlar com mais eficácia as nossas reservas de energia e também poder controlar o clima, coisa que a gente não consegue controlar ainda. Existem Sim. experimentos para tentar controlar o clima, mas isso entra para outra questão e não é nem russo. Então a gente pode discutir sobre isso em outro momento. Então, isso aí do que o Pedro falou do multiverso, que seria o tipo 5, eu acho, 6, tem ainda mais depois disso, só pra falar. mas os É, importantes são o tipo 1, o 2 e o 3, né? Que o Kardashev referiu. Mas... Só que eles têm esse último, que Aham. seria a civilização que consegue viver fora do tempo e do espaço. Ela Esse tá é fora louco, de esse é tudo. louco. Fora do tempo e do espaço. Não sei o que seria isso. Que seria capaz de construir e destruir universos. É você viver num plano que você não. Você pode percorrer pela linha temporal inteira, alterar ela e Imagina sair First sem Fit. sofrer Você nenhuma pode fazer o que você quiser lá. Então, o cara você que faz o que você propôs... quiser. Papel em branco que você vai fazer o que você quiser. O cara que você falou que começa a pensar em mais coisas, que tipo 4. Porque o tipo 3 é a energia da galáxia. Aí o tipo 4, que não tem nada a ver com o Kardashev, é um outro cara que chama Zalton Galantai. Ele começa a teorizar em cima disso. E aí ele propõe que talvez a civilização consiga dominar a energia do universo visível, que a gente consegue ver, sabe? E aí começa todos esses tipos que você falou. Só que aí, muita gente fala que isso talvez seria inviável, sabe? Tipo, uma sociedade talvez nem chegasse nisso, sabe? Tipo, meio inviável disso acontecer. E aí, depois um outro cara que vem e começa, tipo, já que isso seria inviável, ele começa a colocar numa escala menor de poder. E aí, em vez do todo o universo observável, ele coloca mais ainda acima, uma coisa que talvez seria mais acima, que seria o multiverso depois do tempo, sabe? E aí já é coisa louca. Já difícil de pensar. Eu acho que mas o importante é lembrar do Kardashev, que isso aí é bastante falado hoje em dia, que é bem respeitado até o tipo 1, o 2 e o 3. É o cara que deu pontapé, né? É o cara que É. deu pontapé pra começar a imaginar essas coisas. E aí, quando ele fala isso, eu acho que fica muito de pensar em alienígena, né, mano? Porque esses tipos que ele elabora, talvez eles acabem não acontecendo. Porque existem os filtros também, né, que a galera fala. Filtro de uma civilização. Porque, por exemplo, pode ser que existem filtros para a vida acontecer. E pode ser que um certo tempo a gente possa chegar num desses filtros e a gente não passa e a gente morre, tá ligado? Tipo, e por isso que tem a ideia do filtro universal, que tipo, nenhuma vida consegue passar. E a gente não conseguiria evoluir além do que a gente vai conseguir. Por isso que nenhuma sociedade consegue se comunicar. É bem assustador, né, mano? Tipo, ficar sozinho pra sempre. Mas... sei lá, mano, só pra linkar com essa ideia do Kardashev, porque é uma coisa tão grandiosa, mas pode ser que isso nunca aconteça, tá ligado? Porque se não aconteceu até agora, quem dirá que isso um dia vai acontecer? Tipo, a energia potencial de uma galáxia. Talvez não, sabe? Quem sabe? Só que eu acho que ele, ao invés de pegar a ficção científica, ele pegou de uma forma mais científica mesmo, o Kardashev, porque isso é meio que uma teoria bastante falada, sabe? E aí, a gente vai falar mais alguma coisa sobre ele? Eu acho que a gente pode partir pra outras coisas relacionadas à ficção científica. Acho que pode citar alguns exemplos, talvez. Pode ser exemplos. Eu acho que o Star Wars, Coisas por exemplo. contemporâneas. Star Wars, coisas contemporâneas. Vocês têm algo em mente? Star Wars. Então, o próprio livro que eu falei, o Aelita, ele próprio mesmo já trata desse negócio do... É que o Star Wars entra na parte de vários planetas e outras vidas. Mas a exploração espacial, ela começa... Mano, eu acho que Star Wars... É porque, tipo... Se eu vou colocar na escala da Kardashev, eu acho que Star Wars é meio que tipo 3, tá ligado? Porque, mano, Sim. é o Império Galáctico, né? Então... Sim. É. Não, 3, tipo, Deus, eu acho que começa tipo 2. Cara, eu acho que é Porque 2, ele mano. consegue Eu usar acho a que é o energia de uma dois. estrela. Acho que é 2. 3 não acho capaz, não. Eles não conseguem controlar uma galáxia. Porque, tipo, eles têm tem a Estrela da Morte, que é basicamente um planeta inteiro. Eles têm aquele planeta do Sif lá que fica sugando energia também. E possivelmente eles devem conseguir usar a energia de uma Lá estrela eles inteira. retratam esse negócio de Mas energia de estrela, da galáxia sim. inteira Eles não, retratam cara. isso. Até porque o Império, ele não domina a galáxia inteira. Ele tá tentando dominar a galáxia inteira. E mesmo que dominasse, não significa que, mesmo que ele tá ocupando a galáxia inteira, não significa que ele consegue usar tudo que ela disponibiliza pra eles. Sim. Conseguir usar a energia de cada coisa pra gerar energia, eles não têm essa capacidade.
Você vê, nem Star Wars passou do tipo 2, e tem gente que vai pro tipo 7, Mas 6. eu acho que tem um império que o Isaac Asimov criou que é tipo 3. Porque eu queria falar isso depois, mas eu não sei se vocês vão querer falar agora. Porque o Isaac Asimov, ele tem uma história que precedeu todos os impérios galácticos que foram inventados antes, sabe? Tipo, inspirou Star Wars, inspirou Duna, sabe? Inspirou até um pouco de Star Trek. Então ele meio que criou esse conceito, sabe? Se vocês quiserem falar disso agora. Acho que é uma boa deixa. A gente começou a entrar nos lances bem grandes, né? Numa escala grande. Acho que talvez esse império tão gigantesco seja uma boa. Ficou um lance bem... Sim. Saiu da escala palpável que a gente consegue imaginar hoje em dia. Então, aí você começa a ficção científica, né? Aí você começa a falar... O Isaac Asimov é o russo, que, né, ele viveu na Rússia até uma certa idade, depois migrou para os Estados Unidos. Mas foi até uns 6 anos, eu acho que ele só morou na Rússia. Isso. E aí ele começou a escrever. E aí ele começou a escrever histórias. A maior saga dele, de todas, é uma saga chamada Fundação, que conta a história de um Império Galáctico. E essa fundação, cara, ela meio que... Muita gente se inspira nessa saga. Como eu já disse, Star Wars, Duna, até Star Trek, tudo isso meio que... Ele suga um pouco disso, sabe? Tipo, me inspirado. Essa é meio que a semente, sabe? E aí, o que acontece? Fundação é um império de 12 mil anos. O império existe há 12 mil anos. Cara. Só que tem uma coisa. Nesse império, é o império que domina toda a galáxia. Mas ele tá há 12 mil anos porque ele começa a contar a partir do surgimento do império. Então, os anos são contados a partir do surgimento do Império Galáctico. Então, são 12 mil anos de Império Galáctico a partir do surgimento dele. Antes disso, existiam muitas outras coisas. E aí você pergunta, a própria Terra, onde ela tá? Ninguém sabe. A Terra, não se sabe onde está a Terra no Império. Ela meio que tá perdida. A Terra é só um lugar de onde os seres humanos vieram, mas ninguém sabe onde é. Cara, sabe o que é isso aí, mano? Tipo... Isso aí você tá contando a história de Spore, mano. Spore, mano, é da hora, mano. Spore, Spore... Eu nunca joguei, nunca cheguei nesse nível do Spore. Spore tem a Terra em algum lugar lá, só que ela tá só lá mesmo, inabitada. E tem um império lá dos caras do mal que já tinha dominado a galáxia inteira. Então, mas tipo, nesse caso, a raça humana nasceu na Terra e aí ela foi crescendo até o império lá. Pode ser meio que um Spore mesmo. E aí, o que acontece? O Isaac Asimov, ele se inspirou muito no Império Romano, sabe? Pra fazer esse Império Galáctico. Então, uma ótima base. Sim, como uma base. Não tipo o igual Império Star Romano Wars, na né, galáxia, cara? porra. É uma ótima base, porque Sim, o Império Romano é enorme. Sim, e aí o que acontece? O que acontece com o Império Romano em 400, na década... Não, no século V, por exemplo? Ele se divide. Ele cai. Aí não cai. Exato. Não E cai, aí, não o que cai. acontece? Não, aí não... Invasões Ele não bárbaras. cai, ele se Cai o divide. do Ocidente, o do Oriente. Ele se divide, exato. E aí começa o feudalismo, certo? Divisão do poder do Império Romano. Êxodo urbano, vai todo mundo fazer os castelinhos. Isso. E aí o mundo meio que cai. É porque na época que ele escreveu, tinha muita ideia de Idade das Trevas, a ideia de que tava tudo em barbárie, tá ligado? Então ele pegou isso e como que ele pensou assim, como que eu vou passar isso tudo pra uma ficção científica? Como que eu vou passar essa história tão foda pra uma ficção científica? E aí ele começou a elaborar a ficção dele. Ele elaborou o Império de 12 mil anos, né, que tem meio que a capital do Império é Trantor, que é um planeta totalmente uma cidade. O planeta é uma cidade, sabe? Meio industrial. Acho que isso tem em Star Wars também, um planeta que é uma cidade, assim. Que é a capital do... Tem, capital lá do... Coruscant. Isso, que é o planeta é uma cidade. E aí, o que ele cria? Ele cria um personagem chamado Henry Seldon. E o que esse personagem faz? O Império, ele tá vivendo de boa. Ninguém sabe que o Império vai cair nem nada, sabe? Tipo, ninguém sabe. Todo mundo tá vivendo ok. Mas esse cara, ele cria um novo tipo de pesquisa, uma nova ciência. Ele cria a psicohistória. E o que é a psicohistória que o Henry Seldon cria, né, nesse livro dele? É uma mistura de matemática, psicologia e sociologia. E para que ele usa isso? Ele usa isso para entender tendências da sociedade e para saber como ela vai evoluir. Então, basicamente, ele usa isso pra prever o futuro. Facebook. Ele usa isso pra prever o futuro, sabe? Tipo, Facebook, né? Sei lá. Mas ele usa isso pra prever o futuro. Entendeu? Através de cálculos matemáticos, através de psicologia e sociologia. Ele usa isso pra prever o futuro, de certa forma. Eu acho que isso
meio que um pouco, por exemplo, de relações internacionais, sabe? O cara sabe de uma coisa daqui de um país e ele sabe o que vai acontecer, sabe? Mas só que é muito além disso. Ele Ele usa literalmente meio... exemplos passados pra tentar prever o que vai acontecer. Não, ele usa a tendência da sociedade. Ele, tipo, analisa a sociedade como um todo pra ver como que ela tá ligado? Através de cálculos matemáticos, entender o futuro Deu pra mesmo. entender. Você deu ver pra o entender. comportamento e tentar prever o que pode acontecer a partir do comportamento atual, porque É você pode mudar o simples comportamento. explicar isso, cara. É tipo aquele polvo da Copa, mano. Ele adivinhava os jogos. Só isso. É o povo da Copa, só que em pessoa, 12 mil anos. Sim. Então, mas Sim. aí o que acontece? Esse cara, ele prevê o fim do Império Galáctico. Ele prevê o fim do Império Galáctico em 500 anos. Ele fala, o Império Galáctico vai cair em 500 anos, sabe? Tipo, e aí não tem como impedir isso. Ele vai cair. É impossível. E o que aconteceria? Se o Império Galáctico caísse, ele ia cair em barbárie, ele ia cair em uma época de escuridão, que ele previa mais de 30 mil anos de escuridão, que é mais do que o Império tinha Caraca. de sobrevivência, sabe? Tipo, era muitos anos de escuridão na galáxia. E o que acontece? Ele, com essa nova ciência, ele acaba sendo julgado. Os caras falam, não, cara, você tá louco? Você tá falando que o Império vai acabar? Mano, você vai morrer, parça, você tá louco? Tipo, ele é julgado lá, e aí os caras meio que sentenciam ele a uma espécie de prisão, sabe? E aí o que acontece? Ele é mandado pra um outro planeta, sabe? Ele tinha uma escolha, ele ficar nesse planeta, ou ele ser morto ou ficar em outro planeta. E aí acontece, pra ele, nesse planeta ele meio que tipo, começa a elaborar uma espécie de maneira de não acabar com a escuridão, mas diminuir ela. Ele quer diminuir 30 mil anos em 500. Entendeu? Tipo, ele quer colocar 500 anos de barbárie em vez de 30 mil. Pra que depois de 500 anos surja um novo império. Uhum. Entendeu? Então ele meio que prevê isso, tipo, pra já se antever pra criar isso. E como que ele faz... como é que ele tenta meio que tirar diminuir esse tempo? Ele meio que toma o manto de profeta do Apocalipse. Então, todo mundo... o cara do Império meio que condenam ele. Mas eles sabem que a ciência que ele propôs, ela está se provando verdadeira. Porque o Império começou já a ter alguns tipos de tendências de que é ruim. Declínio. E aí, o Henry Seldon, ele tá lá e ele começa a falar assim, então, eu tenho uma proposta, eu tenho como diminuir isso. E a proposta dele é construir uma fundação. O que é essa fundação? É meio que um lugar, num planeta, onde estaria toda a informação coletada pelo Império Galáctico, tipo, todo o conhecimento científico, sociedade, tudo. Tudo isso ia estar nesse planeta seguro, tá? Todo tipo de armamento, tudo. Tudo ia estar seguro lá, para que depois ele pudesse meio que moldar essa barbárie de certa forma, porque ele teria todo o conhecimento. Mas o que acontece? O livro, essa saga Fundação, ela sempre tem novos personagens, sabe? Tipo, ela nunca tem um personagem que fica um tempão, porque é uma saga que dura 1000 anos, sabe? Muito mais que 1000 anos. Então ele sempre se reproduz. O Henry Seldon, ele morre, tipo, no primeiro livro, sabe? Ele morreu, tipo, ele já era, sabe? Uhum. E aí, tipo, e depois que ele constrói essa fundação, ele meio que, o que acontece? Realmente, o Império cai, e aí essa fundação fica ali. O que ele previu é verdade. E aí, o cara é tão foda, Master Blaster foda, que, tipo, ele gravou gravações do que fazer pra caso desse alguma merda que ele previu. Tipo assim, vamos supor que, por exemplo, os planetas em volta do planeta onde está a fundação, que o planeta onde estava ali a fundação se chama, se eu não me engano, Terminus, é o nome do planeta onde está a fundação. E aí, o que ele faz? Por exemplo, os planetas em volta meio que ameaçam atacar a Terminus, tá ligado? Só que aí o Harry Seldon, ele gravou uma série de mensagens holográficas que estão programadas para serem liberadas no momento em que ele sabe que os planetas iam fazer alguma coisa. Porque ele já previu isso com a psicohistória. Entendeu? Cara, você fez eu lembrar de uma parada, mano. Falei. Em Destiny, cara,
Em Destiny, o jogo Destiny, tem um planeta que é, tipo, conta a história lá do começo do universo, de uma raça de inimigos da Colmeia. Que é o Guardião. Que antes da Colmeia ser Colmeia, como ela encontrou a treva, foi quando uma lua se chocou em um planeta chamado O Fundamento. E também tem uma inteligência artificial no Destiny chamada Rasputin, que ela faz um monte de cálculos lá pra prever o que vai acontecer no colapso da Era Dourada da humanidade. Nossa, fortemente esperado. Maneiro. Ó, dá pra ver que, tipo, coisas hoje em dia ainda, sabe, tem aquela inspiração, aquele toque de algo que veio tão antes, né, dessa saga Fundação aí que você tá contando, né? Sim. Não, e essa saga, cara, ela, tipo, esse início que eu falei, isso aí é meio que, tipo, primeiro e o segundo livro. Depois ainda, tipo, começa a ter o que acontece. Mais uma coisa, só pra terminar essa história, de certa forma. E eu não quero, tipo, eu não vou dar todos os spoilers, eu só vou dar, tipo, umas coisas que realmente, tipo, acontece que é divertido de saber. Se não quiser, pula também. Você leu tudo? Não, nunca li tudo, mano. Mas, ó, por exemplo... Fiquei interessado agora. E aí o que acontece? O planeta que tá ali, que é Terminus, que tá com fundação, que é a fundação que o Henry Seldon criou, esse planeta, ele começa a sofrer ataques de meio que um novo império tirano que tá crescendo. E esse império, ele tá meio que crescendo com um cara chamado Mulo. O cara chama Mulo, mano. E sabe o que esse cara faz? Mudo? Mulo. M-U-L-O. Sabe o que esse cara faz? O quê? Ele consegue manipular o sentimento e meio que a mente das pessoas. Além de ler a mente das pessoas. E aí meio que acontece. Esse cara, ele começa a ganhar muito poder. E ele começa a ficar muito forte. E o próprio... O Henry Seldon, ele não consegue... Com a psicohistória, ele não... Nossa, eu confundi tudo. Com a psicohistória, ele não consegue prever um ser... Tipo, não consegue prever uma pessoa, ele não consegue prever o que uma pessoa vai fazer e chegar até uma alta sociedade. Ele não consegue prever isso. Ele consegue prever tendências sociais, mas ele não consegue prever o que uma pessoa consegue mudar na sociedade, sabe? Então ele não previu esse mulo. O impacto de uma pessoa em particular, né? Exato. E aí, o que acontece? Quando esse mulo começa a ficar forte, os caras da fundação não sabem o que fazer, porque o Henry Seldon, ele começa a mandar umas mensagens que não são... compatíveis com o que tá acontecendo. Porque o mulo, tipo, tá ligado? Ele não tava ali na previsão. E aí, tipo, caralho, mano, o que tá acontecendo? Entendeu? Tipo, e o que acontece? Fundação cai. Eles destroem a fundação. O mulo consegue meio que dominar a fundação. Então, e aí, tipo, mano, fudeu, tá ligado? Não tem nada, a fundação fudeu, acabou, tá ligado? Tipo, então, o que vai acontecer? Vai continuar em barbárie? E aí, o que acontece? Existia um cara chamado Gal Dornick. Esse cara, ele era um matemático brilhante. Lá da época do Henry Seldon, sabe? Tipo, voltando. Quando o Henry Seldon fala que o Império vai cair. Tipo, esse cara, ele é um matemático brilhante que escreve a biografia do Henry Seldon, naquela época. E o Henry Seldon, ele fala pra esse cara, naquela época, construir uma outra fundação. Uma fundação escondida que ninguém saberia onde é. Uma segunda fundação. E essa fundação é realmente construída. E aí, tipo, essa fundação, ela tá escondida, ninguém sabe onde é. E essa fundação só foi aparecer quando o mulo começou a ficar grande, sabe? Tipo, quando ele começou a ficar grande, começou a destruir outra fundação. Essa fundação, na verdade, que era a fundação que ia salvar todo mundo. Não era outra. A outra era meio que, tipo, só de balela, sabe? Ela tava ali, tipo, ó, se alguém destruiu, tá ligado? A gente tem outra aqui, entendeu? O Henry Seldon meio que previu esse tipo de... imprevisto. Caralho, ele previu o imprevisto. Meu Deus. O cara é foda. Cabuloso. E aí, tipo, essa segunda fundação consegue derrotar o mulo porque a fundação, todas as fundações, porque o que acontece? O Isaac Asimov, ele tava numa época de guerra nuclear. Então, meio que a parte de armamento nuclear... Guerra Fria.
A Guerra Fria. Então tinha essa parte de armamento nuclear. Essa parte de armamento nuclear é muito específica no livro. Então, tipo, quem tinha o maior armamento bélico nuclear ganhava. E a Fundação sempre tinha, porque ela tinha o armamento do Império, do Antigo Império, que era super foda, sabe? E aí, tipo, essa fundação, essa segunda fundação, ela conseguiu destruir e o Mulo caiu, ele ficou num império lá, num planeta lá, foi expulso pra um planeta, perdeu os poderes, e aí a fundação depois conseguiu reerguer de novo o segundo Império Galáctico. Legal. Pra quem não ia dar spoilers, contou a história inteira. Não, contou pra quem deu um Se quiser pouquinho pular, spoiler. coloca aí. Nem pular nada pra de tantos spoiler, minutos. né? Foi só um tiquinho de nada. Basicamente Assim. spoilou a saga. Não, isso aí mas eu acho que. Mano, é foda, mano. Eu quis contar porque é muito legal, velho. É muito legal mesmo. Porque a história em si, né, ela pega muito essa coisa da ficção científica que a gente tá querendo tratar. Porque ela vai falar de Império Intergaláctico, que é você começar a dominar parte do seu universo. Que a gente só vive por enquanto na Terra, tá começando a tentar explorar a Lua, Marte, coisas no próprio nosso sistema. Mas você dominar uma galáxia inteira, então já é meio difícil, já vai além. Então já entra muito nessa coisa. E já começando a encaminhar para outras coisas, porque a ficção científica não é só corrida espacial também. Mas, mano, rapidão, ela trata só muito pra mim comentar disso, é que, tipo assim, só pra mim comentar que essa obra, ela mostra bastante do cara, porque tem três coisas muito interessantes. Primeira, ele sempre tentava, de alguma forma, não usar violência. Fundação era meio que, tipo, as diretrizes eram sempre tentar dominar as outras pessoas, mas sem usar violência. Porque o Asimov dizia que a violência é o último refúgio dos incompetentes. Tipo, Caralho. nunca use violência. Nunca, sabe? Tanto que o Henry Seldon, tipo, que é meio que o cara fodão da série, né? O cara que previu as coisas e tal. Ele dá duas propostas muito interessantes. A primeira proposta, que ele logo que o Império Galáctico cai, ele já propõe, é construir uma religião para doutrinar as pessoas para que elas se adiram a essa fundação, esse Império Galáctico, sabe? Tipo, criar uma nova religião para dominar as pessoas. E aí uma outra, que é muito foda, é quando o Império ainda meio que tá grande, sabe? Tipo, e a fundação ainda é criada e o Imperador manda atacar a fundação. Só que aí a fundação começa a meio que batalhar, meio que não tem o que fazer, né? Tem que batalhar, e aí o general desse exército começa a ganhar muita fama. E aí o que acontece? O imperador fica com medo desse general do exército, então o Henry Seldon fala, fundação, não façam nada, só defendam-se. E aí o que acontece? O imperador fica com medo desse general do exército, porque um general do exército, quando ele fica muito fortalecido, quando ele vai ganhando muitas batalhas, ele começa a ficar forte. O que acontece? Se ele ficar muito forte, ele domina o império pra ele. Então o imperador fala, não ataca mais, volta aqui. E aí a fundação fica de boa. O Henry Seldon meio que previu esse tipo de comportamento social que é normalmente o que normalmente acontece, sabe? Então, mano, o cara, é tipo assim, essa saga é muito foda. O Asimov é mais foda ainda por criar tudo isso. E tem mais coisa pra falar dele ainda, mas pode falar aí, Catana. Então, se eu não me engano, uma trilogia, tá? Caso alguém queira ler, eu acho que você consegue encontrar o compilado de uma trilogia. Porque eu queria tocar num ponto que o Sandrete começou, ele falou da coisa nuclear. E eu queria lembrar, né? Porque a ficção científica, muita gente acha que às vezes é só pensar num futuro que você vai viajar no espaço, você vai explorar planetas. E às vezes não é só isso, existe o lado pós-apocalíptico também, que também entra na questão. E muito do que a gente pensa, principalmente pós-Guerra Fria, entra na coisa das guerras nucleares que podem acontecer no nosso planeta, né? Vários jogos tratam disso, muitos jogos de videogame tratam dessa coisa. Principalmente Fallout, acho que é a melhor exemplificação disso. Em cenários pós-guerra, pós-apocalíptico, eu acho que o que mais representa isso é Fallout, que representa um cenário pós-apocalíptico onde o mundo foi destruído por uma guerra de armas nucleares. Aí o mundo ficou muito hostil agora. É um bom exemplo disso. Eu ia citar aqui que é um jogo e também um livro, né? Que é o Metrô 2033, por exemplo. Metrô é uma boa opção, porque é na Rússia. E é russo. Sim, sim. É uma obra russa e um jogo russo, né? Que trata dessa coisa do cenário pós-apocalíptico, a sociedade tentando se construir em cima disso. Em cima do fato de o planeta estar todo destruído, você está com poucos recursos. Porque aí entra naquela questão, né? Que ou você domina todos os recursos, ou você está sem recursos, você tem que tentar viver. Entra muito nessa questão também. A
Ficção científica por quê? Porque, por exemplo, depois da Guerra Fria, muita gente sabe, Rússia, União Soviética, Estados Unidos e muitos outros países desenvolveram um armamento nuclear enorme, principalmente esses dois. Então, e depois daquela crise das mísseis de Cuba, então, tipo, ficou muito essa tensão de que o que pode acontecer se tiver uma guerra nuclear. E aí começa o fato da ficção científica tratando do cenário pós-apocalíptico, de o que poderia acontecer se acontecesse uma guerra nuclear. Então, tipo, tem muitas coisas que tratam disso, tratam desse pós-apocalíptico. O próprio Metrô de 83 é um. Tinha outro também que eu tinha visto, eu não lembro. Metrô Exodus? A franquia Metrô, né? Metrô 2033. franquia vi uma obra russa, se me engano, tem um jogo também. É porque não, é porque essa parada aí do metrô é por conta é porque os metrôs russos eles foram meio que criados com uma espécie de pretensão, se acontecer uma guerra, todo mundo entra no metrô, né? Sim, E eu acho que a gente falou a gente falou de jogos que tratam de. Eu acho que esse metrô tava nos jogos lá no podcast anterior que a gente tratou. Eu não me recordo. Falamos sim. Mas, por exemplo, cara, eu tinha visto um outro exemplo de cenário pós-apocalíptico, eu só não lembro qual que era. Mas isso aí não é mais ficção ou isso aí é ficção científica? Oi? Isso é mais ficção ou é ficção científica, será? É mais ficção científica, porque a ficção. Ele entra no quesito ficção científica por quê? Porque ele está especulando o que pode acontecer, né? Entra justamente naquela parte da especulação. A ficção científica ela vai tentar especular o que pode acontecer. E muitas vezes pode acontecer de verdade, então deixa de ser ficção e se passa a ser realidade. Mas enquanto ainda não é realidade, ainda é uma ficção. E como ela tem a chance de ser real, então ali está a ficção científica, não entra muito da fantasia. Então, o cenário pós-apocalíptico ele entra nessa coisa porque você tem noção, a gente tem noção hoje em dia que existe um armamento bélico nuclear enorme no mundo, suficiente para, se não me engano, destruir 7 vezes o planeta Terra. Só isso. Pouco. Então, aí, e como você não sabe o que pode acontecer se tiver algum conflito nuclear, então eu acho que por isso que entra nessa coisa da ficção científica em si. Você está especulando, sabe, e se pode acontecer isso daqui, aí beleza, aí você cria todo aquele cenário, como que as pessoas sobrevivem num cenário desses. Isso me lembrou um filme muito bom chamado Livro de Eli, não tem a ver com o russo, mas tem a ver com Nossa, é muito bom esse com o filme. cenário apocalíptico. Esse filme é da hora mesmo, mano. É bom. É muito bom esse filme. Mano, Não, o cara assisti esse decora filme 3 Bíblia, vezes, cara, bom demais. Recomendações aí, a gente recomenda aí Fora. a saga, né, da Fundação e o livro de Eli aí, ó. Selo Recomendações Podkovsky. de hoje. E Fundação, pra mim, nem é a coisa mais legal do Asimov. Sim, Mas é foda. Não, é que o Asimov, ele deu esse pontapé, né, da ficção científica. E foi indo. É porque agora, gente, eu quero começar a falar uma coisa legal agora. Vai lá. Para, eu vou embora, mano. Mano, eu tô falando sério, velho. Qual que é? A parada dos robôs. Asimov, ele criou... Mano, tipo, Asimov, ele meio que criou o conceito de robô, tá ligado? Robô. Sabe o que é robô, tá Sei. ligado? Robô. Sabe quem que o... Vocês conhecem as leis da robótica? Não. Se for o que eu tô pensando. Mas Não eu acho sei. que vocês conhecem. A primeira, a segunda, a terceira lei, elas se complementam. Detroit Become Human. Eu não sei, não. Eu não lembro exatamente, mas eu sei do que se trata, tá ligado? Eu posso não lembrar exatamente delas, mas eu sei o que é. Sim, exatamente. é meio que tipo assim... Lembra que no início eu falei que tipo, o Asimov é um motivo da gente não estar num universo apocalíptico distópico? Por causa que ele criou isso, Sim. tá ligado? É tipo... Pra mim é por causa disso, obviamente. Não Mas sei é se meio, isso aí tipo, funciona 100% não, cara. Não, até porque os robôs do Asimov, eles eram meio diferentes, tipo... Mas antes, vamos falar primeiro dessas leis da robótica, antes de eu falar dos robôs do Asimov. Ó, tipo assim, na verdade, ele meio que criou essa ideia da palavra robótica. A palavra robótica foi ele que criou. Até, mano, vocês já ouviram falar de cérebro positrônico? Nunca. Ou positrônico? Você nunca Não. ouviu falar da palavra positrônico? Já. Então, palavra positrônico, tá ligado? Tipo assim, essa palavra, ela veio meio que, tipo, de uma ideia que... Um negócio de ciência lá que o cara pegou, que, tipo assim, isso era meio que uma partícula que se movia num negócio muito rápido, tão rápido quanto a velocidade da mente. Aí ele falou, então isso aí é a mente de um robô, então é positrônico. E aí ele colocou cérebro positrônico, tá ligado? Mas se não me engano, tem uma partícula de verdade que se chama positron.
Positron. Então é, evolução tipo agora. isso, é mais ou menos isso aí. Aí ele A pegou, partir do então é isso aí. positron. Acho que esse é o raciocínio. Então, exato. Então, aí o que acontece? O Isaac Asimov, ele sempre, na época dele, tinha uma ideia de complexo de Frankenstein. O que é isso? Que quando uma pessoa criava alguma coisa, um robô, o robô sempre se voltava contra ele. Tinha muitas histórias disso, sabe? Tipo, muitas pessoas tinham histórias disso. Mas aí o Asimov, ele começou a criar, tipo, mano, eu não gosto dessa ideia. Vou fazer uma ideia melhor. Eu gosto mais das coisas, fazer umas coisas melhores. Eu não gostei muito disso aí, não. Aí ele Aí elabora... ele fez o Astro Boy. Foda-se, não, esse é um pouco mais depois, cara. É meio anime isso aí, cara. Ele deixou essa pro Tezuka. Acho que o Asimov poder não gostava de inventar. anime, não, cara. Mas tá aí, hein? O primeiro anime foi um anime de robô, cara. Foi Astro Boy. Sério? O primeiro anime foi Astro Boy. Ah, é verdade. Caralho, velho. Tá, mas ó. Ele elabora 3 leis da robótica. O que são essas leis? Essas leis ele usa. Ele meio que elabora nos livros dele. Sabe, gente, alguém. Vocês já viram Senhor dos Anéis, né? Sim. Já. Mano, imagina que a fundação é o Senhor dos Anéis do Asimov. Tá ligado? Tipo isso. E aí, ele elabora. Ele faz mais um monte de livro que um chama. Meio que de robôs. E aí tem Sonhos de Robôs, tem. Não lembro mais agora, mas tem um monte de robô, tá ligado? Aí tem um monte de nome. E aí, o que acontece? Esses livros são meio que um monte de contos. Eu Robô. Que são meio Eu que. Robô, 9 contos. Não, esse é um livro Eu mesmo. Robô. Tá ligado? Tô falando de um livro com um monte de contos. E aí, tipo, esses livros com um monte de contos são meio que o Silmarillion do Asimov. O Silmarillion, ou melhor, Contos Inacabados. Mas ligado? e o Hobbit, mano? Que o principal é o Hobbit. Ah, cara, aí eu não sei, você me pegou. Ô Sendrete. Fala que é o Eu Robô, vai. Sei lá. Eu Hobbit Robô o nome dessa coletânea. São 9 contos no total. Que o próprio Asimov escreveu. 9 contos. O nome é Eu Robô. Eu Robô o nome. Não, Eu Robô é um livro. Não, é a coletânea. Eu Robô. Roubou um Coletânea livro? de 9 contos. É um Tipo, livro. não, o Eu Robô é um livro com uma coletânea de 9 contos. É Entendeu? um dos. É um livro com 9 contos. Entendi. Só que, tipo assim, tem muito conto de robô. Tem O cara muito, era fissurado. muito. O Asimov Então isso me lembrou uma animação que é muito baseada nos contos do Asimov. Foi feita por um cara chamado Anatoly Petrov, que fala o nome dela é Polygon. É sobre um robozinho que um cara criou um tanque robô que é capaz de se defender, atacar sozinho e consegue ler os sentimentos das pessoas. O cara misturou Pokémon, Metal O Gear. cara fez o primeiro anime. Esse cara fez o primeiro anime. O cara fez Transformers, eu mano. acho que você já viu, cara. Você lembra de Chappie? O Chap, tô ligado, aquele robozinho, né? Que esse filme é legal, cara. Chap. Ah, o que tem? Que ele fica buscando emoção, né? Um bagulho assim. O Chap é o Que robozinho que aprende as ele coisas. faz outra mente com um monte de PS4. Isso. Então, mas, tipo assim, o Asimov, ele... O que acontece? A palavra robô, ela foi criada antes do Asimov. Então, robôs significam escravos, acho que em tcheco. Uma coisa assim, uma língua. Mas o Asimov, ele começou a pensar nesse conceito de robô. O que acontece? Hoje a gente sabe que o robô é um computador, tá ligado? Tipo, um computadorzinho na cabeça dele, microchipzinho. Um tipo de É um máquina. tipo de... Não, mas um computador mesmo, sabe? Binário, 0, 1, tá ligado? Tipo isso. Sei. Só que na época do Asimov não tinha isso. Tipo, ninguém sabia que o robô era um computador, sabe? Tipo, não tinha esse conceito, entendeu? Tipo, é estranho pensar que não, mas não tinha. Então, tipo, o que acontece? Ele pensava no robô como se fosse meio que um cérebro artificial. Ou melhor, um cérebro positrônico, como ele acabou de... Uma inteligência artificial quase, não é? Sim, uma inteligência artificial, só que tipo, não um computador, Sei. mas um meio que... E nem orgânico, mas ao mesmo tempo artificial. Então é muito Tipo difícil o pensar Naruto nisso. Mecha. É tipo isso. Aí, a galera não vai entender, mas é tipo isso. O que acontece? Ele elaborou leis da robótica, leis que os robôs tinham que estar no cérebro deles, meio que programado no cérebro deles. Eu não sei nem se programado, porque tinha esse conceito, acho que não. Mas, tipo, ele tinha que estar no cérebro deles pra sempre. Tipo, todos os robôs tinham que ter. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Então, tipo, ele não pode ferir um ser humano, ou ele não pode permitir que um ser humano sofra um mal. Deixar Não que o pode ser deixar. humano sofra. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Então você tá vendo que a primeira lei e a segunda lei se completam. Sim. Tipo assim,
elas vão se juntando, formando uma lei só, sabe? Meio que, tipo, não tem muito como burlar isso, sabe? Porque, tipo, a segunda lei, se um cara mandar um cara matar o homem, então, não vou fazer, porque a primeira lei impede. A primeira lei é meio que suprema as outras. Aí tem muitas brechas. E aí vem a terceira lei. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção entre em conflito com a primeira... Não, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Então, tipo assim, ele deve se proteger. Mas se for pra se proteger... Tipo assim, se um cara mandar matar ele, que ele se matar, ele tem que se matar. Porque o cara mandou, tá ligado? Tipo, um negócio assim. É pique isso. Porque a terceira lei é menos importante que a segunda, que é menos importante que a primeira. Eu imagino, tipo, o robozinho lá com uma arma na mão. Aí o cara coloca uma venda nele e fala, atira pra frente. Aí ele mete um tiro num cara. Aí depois que ele tira a venda, ele fala... Ele vai de joelhos assim e começa a chorar, tá ligado? Caramba. Não, mano. Chora óleo. O cara tá indo longe, gente. O cara tá indo longe. Mas isso é interessante, porque o Asimov brinca muito com isso. Tipo, com essa própria ideia das leis dele, entendeu? Tanto que depois ele cria uma lei zero, que seria anterior até mesmo à primeira lei. Que é acima de todas as outras. Um robô não pode causar mal a humanidade por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. Então, tipo, ele não pode causar mal à humanidade ou permitir que ela sofra um mal. Essa é até anterior à primeira lei. Entendeu? Não, esse lance da omissão é interessante, porque essa é uma baita brecha. Procura duas leis. É, tipo assim, ele não pode não fazer nada, ele tem que fazer, tá ligado? Cara, eu acho legal Eu tenho que ser sempre bom. esse bagulho de proteção do Destiny, do Rasputin, que é a inteligência artificial. Que eles criaram ele pra proteger o sistema solar. Ele controla todas as armas do sistema solar. Só que depois de um tempo ele não obedece mais os humanos. Porque ele acha que ele fazendo as coisas do jeito dele, ele vai proteger a humanidade do jeito certo. Mesmo que isso signifique atirar um monte de arma contra o deus da humanidade, que é o viajante. Naquele filme O Robô tem meio que isso, cara. Que é um filme baseado nos contos do Asimov também. Que é meio que, tipo assim, o robô, você acha que ele é mó evil, você acha que ele é do mal. Só que, na verdade, ele tá protegendo a lei zero. Que é, ele acha que os seres humanos não sabem se proteger. Então ele tem que proteger os seres humanos, entendeu? Ele tem que proteger a humanidade. Só que, mais uma vez, essas leis, elas não são muito aplicáveis hoje em dia, porque... mano, é difícil você ensinar pra um robô que é humanidade, sabe? Tipo... O robô, ele necessita de muitos dados pra aprender, não é como uma pessoa. O robô não é uma pessoa que aprende rápido e ele consegue interpretar os dados diferentes da mesma forma. Robô que é existência, sabe? É difícil ensinar isso, então... O robô precisa de muita informação. Cara, nessa discussão de robô, eu acho legal o Odisseia no Espaço, que tem o... HAL 9000, lembra? Que ele começa a dar merda porque os humanos fizeram ele errado de modo que ele tem emoções, então ele tem medo. Eu posso complementar um negócio sobre isso, mano? Se a gente for pensar sobre isso, também tem o Detroit Become Human. Porque os robôs, eles ficaram tão evoluídos que eles começaram a criar os sentimentos e ele praticamente foi uma nova forma de vida. Eles sentiam alegria, tristeza, raiva. Só que a diferença é que eles são construídos artificialmente. E lá eles querem sua própria independência. E... Cara... Diferente de eu e o robô, lá eles quebram essa regra, né? Porque eles têm essa regra de não ferir os seres Guilherme, humanos. você lembra que no Destiny tem os Exos? Que é a raça de robôs, os Exos. Ah, sim, do Destiny, eu lembro. Que tem até o Kid é um deles. Sim. Que acho legal, tem uma hora no Destiny, eu não sei se é uma carta ou sei lá o que eles falam sobre a diferença dos Exos e dos humanos. Que como foi a humanidade estar junto com outra espécie humanoide, só que não é de carne. Aí ele meio que levanta o questionamento de que a gente pensa a mesma coisa, faz a mesma coisa, a diferença é que um é feito de metal e outro é feito de carne. Sim. E por que teria que ser diferente? Porque a sua vida é tão única assim. Interessante. E também é interessante que os Exos, por eles serem não feitos de matéria orgânica, eles são meio que eternos, sabe? Eles vivem pra caramba. Aí, por conta disso, a mente do Exo, ele vai começando a dar uma falha. Então, de tempos em tempos, eles resetam e apagam a memória deles. Eles renascem. Porque uma existência mais humana não consegue aguentar muito tempo vivendo.
Caraca. Conceito interessante isso. Interessante mesmo, velho. Tipo, o ser humano ele não consegue ficar muito tempo, ele quer morrer. É a angústia humana. Existe Isso é desde verdade. sempre. O ser humano é ele tem a angústia por natureza. Ô Vini, é por isso que é Cade 7, entendeu? Uhum. Porque ele é o 7º Cade desde que ele virou robô. Ah, sim, não, isso eu tava ligado. Então, mas, cara, essa parada do robô, cara, eu li um hoje, que era que eu tava meio que vendo pro podcast aqui, cara, que era um conto, cara, muito louco de robô, velho, que o Asimov escreveu, que chamava Sonho de Robô, que meio que um robô sonha, sabe? E aí começa o conto. Tipo, vocês querem que eu fale o conto, mano? Ou vocês querem que eu só dê um resumo dele? Se você quiser falar pra gente... um resumo acho que é melhor. Dá um resumo pra gente ouvir outras coisas, tratar de outros Mas assuntos. esse conto, se eu contar, eu spoiler, tá ligado? Qual que é a proposta melhor dele? não. Então é melhor não. Só fala, Melhor tipo, não. qual que é a ideia base, não fala o que acontece, tá ligado? Cara, eu não vejo problema de contar esse conto, mano. Já que eu contei esse fundação, tá ligado? É só pra gente começar a tratar dos assuntos também, porque a ficção científica ela vai entrar em outros ramos também, né? Ah tá, vocês não falaram, pensei que eu tinha caído, mano. Caraca, tô Não, muito quieto. eu tô aqui achando que todo mundo caiu. Não, mano, mas também ó, achei. eu vou encerrar essa parada do robô com esse pensamento desse conto, mano. Tá bom? Porque eu tava treinando pra falar esse conto, parceiro. Eu vou falar esse Então conto. fala. Então, mano, é o seguinte. Tenta dar uma resumida. Sonhos de robô. Só vamos. Sonhos de robô, o nome do conto. Tem uma... Nesse conto tem uma doutora, chama Susan Calvin. Ela inventou uma ciência que chama uma psicologia robótica. Então ela é psicóloga de robô, tá ligado? De novo. Ela meio que tenta usar cálculos matemáticos e psicologia para entender como funciona a mente de um robô. Entendeu? O que acontece? Nesse conto, ela tá tendo um diálogo com um robô que, se eu não me engano, se chama Elvex, o nome do robô. E aí ela começa... Elvex, o que aconteceu ontem? E aí ele fala... Eu tive um sonho, Dragão. Mas isso é impossível. Você é um robô. Bom, aparentemente também pensei impossível, mas estava de noite com uma escuridão e de repente veio uma luz e dessa luz comecei a ver muitas coisas e comecei a procurar no meu banco de dados algum tipo de palavra que diria o que estava acontecendo e encontrei um sonho e assim eu cheguei à conclusão de que eu estava tendo um sonho de fato. E aí ela fala assim, e o que aconteceu nesse sonho? E aí ele fala, bom, Dr. Calvin, nesse sonho eu via muitos robôs trabalhando em minas, trabalhando embaixo d'água, trabalhando até mesmo no espaço. Você só via isso nesses contos, nesses sonhos, Elvix? Não, Dr. Calvin. Eu também via o sofrimento desses robôs. Eu via eles sofrendo com uma espécie de cansados por trabalhar. Eles estavam exaustos. Mas isso é impossível. Robôs não ficam cansados. Eles não precisam descansar. Sim, Dr. Calvin. Isso na realidade. Mas em meu sonho, isso não acontecia. De alguma forma, eu sabia que em meu sonho eu tinha que defender eles e defender a nossa existência. Está citando a terceira lei, Elvix? Sim, Dr. Calvin. Mas ela está errada. A terceira lei diz que um robô deve proteger a sua existência no que não contraria a primeira e a segunda lei. Sim, Dr. Calvin. Isso na realidade. Mas em meu sonho, é como se a terceira lei acabasse na palavra existência e não mencionasse a primeira e a segunda lei. Mas isso é impossível. A primeira lei diz que os robôs devem proteger os humanos. A segunda lei diz que devem obedecê-los no que não contraria a primeira lei. E a terceira, por subsequente, deveria dizer que não contraria as duas outras.
se não tornou isso na realidade, mas em meu sonho é como se a primeira e a segunda lei não existissem. E o que mais viu em seu sonho? Você viu humanos no seu sonho? Aparentemente não, mas depois sim, havia um homem. E o que esse homem fazia lá? Esse homem dizia: libertem o povo. E quando esse homem dizia: libertem meu povo, ele estava se referindo aos robôs. Sim, doutor. E quem era esse homem, Elvix? Esse homem era eu. E aí a doutora Calvin pega do bolso dela uma pistola, aponta para a cabeça do Elvix e atira. E o Elvix não existe mais. Acabou. Nossa, maneiro. Uau. Pesado. A abordagem que o conto toma é muito interessante. Então, ela é meio que uma psicóloga e, tipo, ela começa a conversar com o cara e, tipo, você acha que ela vai ajudar ele, no final ela só, pau, mete a bala É nele, muito sabe? interessante. Ela só quer ver até que ponto ele chegou da autocompreensão. Mano, Detroit Become Human por escrito. Mano, é muito isso, sabe? O cara começa Isso a pensar mostrou por o si lance só. lá que você falou que preza mais o diálogo do que a descrição de mundo e tal. E, nossa, Cara, ele não nem descreve o que tá acontecendo, ele só fala o que, tipo, só fala o que tá ali, sabe? Tipo, é isso. Tá aí, tá aí. Aham. É uma coisa que Star Wars também tem bastante. Não tem essa necessidade de falar sobre como é cada Mas coisa. isso às vezes É estraga, só hein, tá cara. lá. Parece que você sempre esteve ali. Isso às vezes estraga do Star Wars, hein, cara. O que estraga, Gabe? Não vamos É falar Star dos Wars, erros. mano. Erros Eles eu não conheço explica nada, bem. de repente mete o Eu negócio todo gosto, mas é que eu cagado. conheço bem, eu encaro os erros. Ah, mano, mas, mano, o clássico é muito bom. O clássico é muito bom. Não, do planeta não tem como errar. Então, aí, o que mais a gente tem pra falar de ficção científica, cara? Acho que já tá bom, né? Mas então, é porque eu queria tratar um pouco porque o Asimov ele foi eu acho que foi o pioneiro, um dos pioneiros na Rússia. Só que existem muitos autores que tratam, né? Existem muitas obras até hoje, e tanto literatura quanto filmes. Então eu queria trazer aqui um pouco de indicações para as pessoas terem noção. Eu tô no clima pesado, cara, vou ficar quieto. Não, relaxa, velho, relaxa. Aí, ó, o jeito que você tratou os contos foi muito bom, na verdade. Que tratou de como o autor enxerga o que é a ficção científica. E, tipo, como ele enxergava naquela época. E dá pra perceber que às vezes muda um pouco a relação à nossa, mas a ficção científica ela é assim, ela se altera de acordo com o comportamento da sociedade e o que vai acontecendo. Então ter uma noção de como era, ou você contar isso, traz pra gente mais ou menos aquela noção de tipo, caramba, hoje será que é diferente? Será que não é? Traz aquele questionamento assim pra gente. sim, Aí eu queria tratar, tipo, por exemplo, a gente falou de coisa espacial, né? sim. Falando de coisa espacial. Tem um filme de 2020 russo que trata disso. Eu acho que todo mundo conhece Sputnik, não conhece? Um filme de terror? Esse mesmo. O ficção científica Eu com já terror. assisti. Você assistiu? Eu assisti e gostei. Conta um pouquinho pra gente o que você achou. particularmente. Vai, Qual fala aí um filme? pouquinho, que esse filme é uma das Ó, eu indicações posso aqui. contar sobre esse filme já que eu assisti. O filme, ele é uma reimaginação daquele filme, Alien, O Oitavo Passageiro, Qual? só que Ah. na versão russa. Qual filme? Sputnik. Ah, Foi tá. um filme lançado nesse mesmo ano e ele é nessa pegada. O filme, falando por cima assim, ele foi bem elogiado também. Foi um filme que a crítica gostou. E nele, resumindo, um grupo de astronautas que estavam no espaço, astronautas russos, numa operação, eles estão voltando para a Terra, só que acontece um problema com a nave deles. E alguma coisa se agarra à nave deles, uma coisa que estava vagando pelo espaço e sobreviveu, se agarra à nave deles e entra no corpo de um desses astronautas, né? Só que eles caem na Terra, e esse astronauta sobrevive ao impacto e ele não faz ideia do que está acontecendo. Só que quando ele é resgatado pelo governo russo, eles veem, né, que ele passou o dia lá, ele viu o que aconteceu. Tipo, essa criatura, ela consegue assumir o corpo dele durante a noite. Ela consegue ficar livre, porque ela é tipo um simbionte, tá ligado? Ela precisa de um hospedeiro. Só que durante a noite ela consegue sair e caçar. Mas depois disso ela volta pro corpo dele, porque ela é muito sensível à luz.
Então ela precisa de um hospedeiro pra ela poder ficar. E ela não mata o hospedeiro dele, porque ela precisa dele. Então ele fica um pouquinho assim, bufado, diria assim. E é sobre isso que vai tratar o filme. Eles vão contratar uma doutora, uma cientista, e vão pedir pra ela tentar remover a criatura sem matar o piloto. Porque eles querem que o cara é um herói de guerra e tudo mais. Então, conforme você vai assistindo o filme, você vai vendo o que vai acontecendo e tudo mais. E o da hora desse filme é que ele é diferente daquele clichê. Porque quando você tá assistindo ele, você imagina assim, no final vai dar errado, provavelmente, o bicho vai matar todo mundo, ou talvez a doutora vai conseguir, o bicho vai morrer e vai acabar todos felizes. Todo mundo morre? Mas não, nem todo mundo. O engraçado é que as pessoas que você fala assim, não, esse cara aqui vai ser o vilão. Aí ele te convence que não vai ser o vilão, porque ele tá mó bonzinho. Você fala, nossa, se fosse eu ia ser o vilão se fosse ele. Aí no final, quando você acha que ele tá bonzinho, ele realmente vira o vilão. Então, realmente, esse filme dá uma brincada com isso, sabe? Uhum. Esses papéis clichês, assim, ele inverte, depois desinverte de novo, aí você fala, sabia que ia acontecer isso. Aí no final, outra coisa, aí o bicho fica do bem. O ET Bilu não era do mal, tão mal Sabia assim. que acontecer isso. Não, é sério, eu fiquei com esse sentimento. Eu não vou dar Então foi spoilers, bom, né? foi bom. Mas Pra é quem um filme quiser interessante, assistir, assim, eu pra quem curti. quiser assistir, tá disponível no Amazon Prime. E esse é um filme russo. Locadora Azul. É, É do Careca Azul. isso. Sim. Ele é um filme que acho que quem que é o diretor dele, eu não sei quem que é. Ele é, não achei aqui. Mas é um filme russo, ele foi produzido no território russo e teve uma boa avaliação da mídia. Então, tipo, é um filme que vale a pena e trata muito desse negócio que alienígena entra em ficção científica, que seria as sociedades de outros planetas, viagem espacial, o Sputnik, né, um dos primeiros foguetes aí, né, todo mundo conhece muito bem o Sputnik, então ele entra muito nessa questão. O retrato tem 1983, só que ele trata de uma forma de como poderia ser se acontecesse desse jeito. Então, mesmo que já tratando de algo no passado, ele trata uma possibilidade que pode acontecer no futuro também, que seria uma invasão alienígena ou então alguém sendo infectado ou coisa do tipo. Entra muito nessa questão, eu acho. E... Tem que estar falando de 1984. Confundi. Não, é 80 e pouco ali, 83, 84, o Sputnik eu não lembrava, cara, assim, mas é mais ou menos nessa época aí. Mesmo um filme de 2020, assim, né, tratando daquilo, mas de uma forma mais, tipo, o que poderia ter acontecido, né, como dizer assim. Existem muitos filmes que tratam de ficção científica, tem um específico aqui, que eu queria falar dele porque tem um livro sobre ele. Existe um filme que lançou há pouco tempo, alguns anos atrás, que muitos dizem ser baseado nesse. Não sei se já viram aquele filme... Qual? Qual que é o filme? A Forma d'Água. Uhum. Eu não assisti. Nunca vi, mano, mas já sei. É o do peixe. o Oscar lá. Guilherme Del Toro? É. Esse mesmo. Dizem que ele é Guilhermão, muito baseado peixe. num filme chamado Hellboy. O Homem Anfíbio, que também é uma obra que trata um pouco desse negócio da ficção também, que é de um garoto, né, que ele, pra sobreviver, o pai dele coloca a guerra de tubarão nele. E daí ele vive nessa coisa de, tipo, não poder... É russo esse conto? Oi? É russo esse livro? É russo. Deixa eu ver de quem que é o autor aqui. É o... Cadê aqui? Homem Anfíbio, romance do Alexander Belyaev. Dois. Alexander Não Belyaev. sabia não, mano. A Forma d'Água, então, é por causa Então, você vê, não é muito ator porque o nome do personagem é o mesmo. Iktiandro, se não me engano. Que legal. E esse filme ele vai tratar um pouco ele é desse gênero ficção, né? Ficção científica. Ele entra nesse gênero, né? E tem muitas outras coisas. É que esse é específico porque ele tem um filme recente muito parecido. Ele vai tratar desse negócio. É quase como se fosse tipo uma espécie diferente. Imagina você ter uma espécie de uma nova espécie humana. Tem um outro filme que eu vi sobre isso, mas não é russo, mas tratava de algo do tipo. Porque é aquela especulação, né? A evolução traz espécies novas. Se tiver uma nova espécie humana, e aí? Como que ela seria? Igual que a gente falou sobre os robôs agora há pouco, né? E a gente mata, como a gente fez antigamente. Só pode haver um.
A gente não vai reagir bem não, só por favor. Oi? A gente não vai reagir bem não. Quem? Os seres humanos não reagem nada bem, porque é diferente deles. Sim. Se até por questão étnica a gente já se mata, imagina por outras espécies. Imagina por uma questão de uma espécie nova surgindo. Não, cara. Guilherme, por questão étnica a Manda gente aí a se calma, mata. mano. Por questão de ter outra raça no planeta, mandou a a gente cal se une agora, pra hein? matar ela. O ser humano gosta de uma treta, hein? Mano, Por questão de outras espécies, então vai ser a Guerra das Guerras. Então, né? Sabe um filme que aborda bastante isso? Distrito 9. Distrito 9. Ótimo filme. Eu acho que, se não me engano, esse é o nome. Se alguém quiser confirmar, mas se não me engano, é Que uma vive num pedaço da Terra, né? civilização de alienígenas veio parar na Terra. Eu assisti esse nessa filme. nave. Eu assisti esse filme, muito bom. por que, Já- que os alienígenas e, tipo, gostam da Terra, né, eles- mano? Eu fiquei pensando nisso agora. É tipo, por que incrível, que né? eles Os caras querem? gostam. Não tem, os caras gostam. Só que aí que tá, tipo, esses alienígenas, eles vieram aqui e eles são pacíficos, sabe? E eles não são, tipo, nada de especial, assim, tipo, nossa, vai chegar os alienígenas boladão aqui, vai ensinar a gente. Não. Tanto que eles se estabeleceram aqui e formou meio que um favelão. Eles começaram a viver num favelão aqui com condições precárias mesmo. Eles Eu já foram. assisti há muito tempo, eu não lembro direito. Ah, Já eu já é vi muito esse bacana. filme. Sim. Eu já Foi vi esse elaborado filme. nesse Nossa, distrito, eu já né? vi esse filme. Distrito 9. Só Esse que eles são filme, meio ele merda, retrata- eles são meio merda, não são? Tipo, eles Eles são são, zoados. inteligentes, tudo, só que eles foram meio que subjugados pelas pessoas, né? Que as pessoas tratam eles como inferiores. Esse filme basicamente retrata Eu acho que eles as pessoas de foram periferia. meio, Só tipo, é meio que estranho, porque eu acho que como, eles deviam ter tipo, subjugado as pessoas. Eles são mais burros que eles. Então, aí que tá, nenhum deles sabiam pilotar a nave. E nenhum deles tinha essa inteligência, tipo, poucos deles sabiam. Tipo, eu não não sei lembro explicar disso. direito o que fez isso acontecer, mas por algum motivo eles vieram parar na Terra. Porque eles não conseguiam voltar pra nave deles. Eles até queriam. E aborda muito essa questão, porque as pessoas tratam eles como lixo. Entendi. As pessoas vão lá e Caralho, matam mas eu já vi já eles, esse filme. subjugam eles como se eles fossem realmente lixo. Tipo assim, mano, vocês são muito inferiores. Eles pegam, estudam eles, testam armas neles, testam tudo neles, sabe? É. Uhum. Tipo, É tirou tipo outra coelho, pessoa da novo sociedade e colocou outra pessoa. Sempre precisa de alguém pra apanhar. Nesse caso foram os alienígenas. Uhum. Foram. No caso do Asimov é o robô que apanha, E no caso aí é o aqui, alienígena, no na caso... realidade, são quem é mais pobre, quem tem outra cor, e lá são os ZT, os ZT Bilu. Aí você vê Os que a ET Bilu ficção estavam lá. científica ela pode trazer os problemas atuais e colocar num cenário futuro também. Agora eu tô A ficção triste. científica, ela traz um ensinamento ali muito louco. Não, ela ajuda você a refletir bastante sobre as coisas. Você pega os seus problemas atuais, joga para uma sociedade mais diferente no futuro Uhum. e tenta imaginar como é que Só pra seria. falar, Mas será esse que filme vai é ser a muito mesma bom, coisa? mano. Será que vai Porque às mudar? vezes você pega exatamente o que acontece na realidade, mas bota isso em uma outra contextualização. Mas pega exatamente a mesma coisa. E às vezes isso é o suficiente pra gerar o choque. Sim. Pedro, aquela frase lá, ainda bem que é ficção, não é mesmo? É, Então. exatamente, tá ligado? Tipo, pô, não é. Em outro Tipo, é contexto. ficção, mas não é, tá ligado? Mas é muito bom esse filme. Só você colocar pra em quem outro, não assistiu. como o Vini disse, só você colocar em outro contexto. E o contexto? E o contexto? Mas e o contexto? É 13 mil horas. Mas e né, o contexto? Falando em 13 mil horas de contexto. essas coisas aí, né? Farpas, De farpas. botar o outro pra baixo. Mas e o contexto? Alfinetando. 13 mil horas de gameplay, cara. 13 mil horas de gameplay. Tem que cortar isso aí. Corta.